Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mais um dia lindo, abençoado, dia maravilhoso, né? Presença do nosso Deus. Vamos estudar a Bíblia? Estudar mais um pouquinho. Vamos ler então o nosso texto de hoje. Hoje nós vamos estudar 1 Reis capítulo 10. 1 Reis capítulo 10 é um texto bonito e vai trazer para nós esses dois assuntos. A rainha de Sabá visita Salomão e depois nós vamos ver, né, o esplendor de Salomão. Vamos ver a glória que foi o tempo que Salomão foi rei. Na verdade vai ser o ponto máximo, né, de Israel sendo procurado por causa da sabedoria do rei. É um momento muito próspero na vida do povo de Israel. Diz assim então 1 Reis capítulo 10. Quando a rainha de Sabá ouviu a respeito da fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Apresentou a Salomão e lhe disse tudo o que lhe ia no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada houve difícil demais que o rei não pudesse explicar. Vendo a rainha de Sabá todas as sabedoria de Salomão, o palácio que edificara, a comida da sua mesa e o assentar dos seus oficiais, o serviço de seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia ao templo do Senhor, ela ficou fora de si e disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus olhos. De veras, não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua palavra, a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o Deus, o teu Deus, que se agradou de ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, constituiu-te rei para executares juízo e justiça. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais vieram especiarias em tanta abundância como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir traziam ouro, trouxeram de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo fez o rei balaústes para o templo do Senhor e para o palácio do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tanta madeira de sândalo nunca mais se trouxe nem se viu até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que lhe havia dado da sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e sua comitiva. Era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano, 666 talentos, além do que vinha dos vendedores, negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada um. Fez também 300 escudos de ouro batidos, 3 arrates de ouro mandou pesar para cada escudo. Então o rei os pôs no palácio do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e cobriu de ouro puríssimo. Tinha o trono 6 degraus e o alto do esplendor do trono era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões em pé junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma. O rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão,
de 3 em 3 anos, voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Toda a terra buscava a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe havia posto no coração. Ano após ano, cada um trazia o seu presente: vaso de prata, vaso de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu pelas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como as figueiras bravas que estão nas planícies. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Cui. Os comerciantes do rei os compravam de Cui. Importavam um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Também os exportavam todos os reis dos heteus e aos reis da Síria. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, te bendizemos com nossos lábios, mas também com nosso coração. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por esse momento, e pedimos outra vez que o Teu Espírito Santo nos ajude a meditar nesta palavra e que possamos sair daqui, meu Deus, edificados. De alguma maneira o Senhor possa nos ajudar na nossa caminhada. Obrigado, Deus. Seja conosco, te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. A partir de agora, nós vamos então, irmãos, ver aquilo que eu falei para os irmãos na semana passada acontecer. É o ponto máximo, né, na vida de Israel, esse momento que a Bíblia registrou para nós, o esplendor, né, de Salomão, e o que atraía as pessoas a Israel. Quero que vocês imaginem aí uma pessoa tão sábia quanto nós estamos lendo, né, que sabe ter respostas, e essa sabedoria está claro aqui, ela vem de Deus, né? Deus deu a ele, o Senhor deu a Salomão essa sabedoria. Porque o primeiro versículo vai dizer: quando a rainha de Sabá ouviu a respeito da fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, ela veio prová-lo por enigmas. Então, o que atraía em Salomão, irmãos, não era a beleza física, não era os diplomas que ele tinha, e nem mesmo a riqueza. O que atraía em Salomão era exatamente isso. O que brilhava e chamava a atenção e fazia com que as nações viessem de longe era a sabedoria que Deus deu para ele. É um pedido que ele fez a Deus lá atrás, né, quando o Senhor escolheu para reinar Israel. Ele pediu que queria que o Senhor desse a ele sabedoria para ele poder governar o povo de Israel com justiça. Ele não pediu nada para ele. Ele pediu: olha, já que eu sou rei, então Deus me dá capacidade para governar esse povo de maneira sábia e justa. E Deus agradou, deu para ele sabedoria e deu para ele também riquezas e muita riqueza. Então o que nós vamos encontrar? Esse registro, capítulo 10, mostrando o ponto máximo e deixando claro para nós que Israel era a referência. As pessoas iam longe, não para ver Israel, mas para ver a sabedoria de Salomão. E o texto deixa claro para nós também que Jerusalém se tornou uma cidade muito bonita. Ele construiu muitas coisas, palácios, construiu a casa de Deus, né, o templo, que nós vimos sobre a construção do templo, e ele tornou Israel uma cidade, vamos dizer assim, de primeiro mundo, uma cidade muito, muito próspera. E daí para frente nós vamos ver também que a fama fez muito mal a Salomão. Deus não deu, olha que incrível, irmãos, Deus não deu a eles fama, Deus deu a eles sabedoria. A sabedoria dele era tão grande que as pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e com isso trazia riquezas, presentes, especiarias. Mas só que o que fica claro para nós, irmãos, é que aquilo subiu na cabeça de Salomão. Sabe, irmãos, eu tenho muita preocupação com a fama, com a riqueza. Não que eu não queira ficar rico, porque é hipocrisia, né? Se a pessoa disser que se Deus der riqueza, ele vai jogar aquilo fora. Não, a riqueza na mão de um justo, ela é bênção. Por exemplo, quantos de vocês aqui dá assistência para alguém que precisa, com a ajuda que você pode? Então já imaginou, se Deus te multiplica isso muitas vezes para você ajudar muito mais gente? Então certamente a riqueza nas mãos de um homem justo, de uma mulher justa, ela serve para abençoar.
né? E a gente vai ver que essa riqueza de sabedoria de Salomão e a riqueza material que veio junto com isso, não foi bom para Salomão de forma alguma, irmãos. Deixou Israel famosa, deixou Salomão famoso, mas a fama não caiu bem no Salomão, nem um pouco mesmo. Ele vai, a partir de agora, trilhar um caminho que na verdade não é novo, porque ele estava dando sinal já de que o coração dele não estava bem reto diante do Senhor. Nós vimos isso, nós vimos lá que ele no domínio, na autoridade que ele tinha, ele escravizou as pessoas, ele fez elas terem trabalho forçado, e Deus havia dito, nós estudamos isso no capítulo anterior, na semana passada, Deus havia dito para Israel não escravizar, não maltratar os estrangeiros no meio deles, porque eles foram estrangeiros na terra do Egito, e Salomão fez isso, nós vimos no capítulo anterior. Então isso não era agradável a Deus, ao ponto do rei que vai ficar no lugar dele, o filho dele, quando assumiu o trono, o filho dele vai ouvir de cara o povo pedindo para ele para aliviar a cerviz deles. Se você dá um pulinho lá no capítulo 12, que está um pouco para frente, vocês vão ver que Salomão morre, e quem vai reinar no lugar de Salomão é Roboão. E aí o povo de Israel, no versículo 4, vai virar para Roboão e fazer o seguinte pedido. Estou lendo para você, 1 Reis 12, versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dureza da nossa cerviz, que teu pai colocou sobre nós, e também o seu pesado jugo que nos impôs, e nós vamos te servir. Isso aqui, querido, se ficar claro, que não estava registrado lá atrás, mas o povo de Israel estava sob um trabalho muito forçado e o povo não estava gostando. Aí o Salomão vai morrer, o filho dele, Roboão, vai assumir, eles vão pedir, olha Salomão, ajuda a gente, olha Roboão, ajuda a gente, alivia esse trabalho pesado, alivia esse jugo que está atrás de nós, nas nossas costas, que o seu pai pôs sobre nós, porque está muito pesado. É isso. Isso quer dizer o quê? É a história toda completa, em torno de tanta construção, tanta riqueza. O coração de Salomão, irmão, já não era aquele coração que a gente sempre vê, só a fama e a sabedoria. Ele administrava com muita rigidez, por isso ele construiu tanta coisa e ele fez tanta coisa. Então ele vai caminhar agora, irmãos, para uma situação ruim, tá? E aí o primeiro ponto que nós vamos encontrar é este, que a rainha de Sabá vai aparecer, nós lemos isso, ela vai aparecer e vai testar a sabedoria de Salomão. Ela testa por enigmas. É charada, irmãos, enigma é charada. Antigamente, quando não tinha internet, não tinha acesso à televisão, essas coisas, a gente brincava de responder charada. Quem aqui já teve essa brincadeira na vida? Já, né? Era muito bom, a nossa brincadeira era muito inteligente, então a gente fazia charada. Não tinha internet para você pesquisar charada, então a gente passava aquele conhecimento de um para o outro. Então quando a gente tinha uma charada das boas mesmo para fazer, a pessoa ficava ali horas, às vezes até dia, para tentar resolver. Nossas brincadeiras, irmãos, antigamente eram muito construtivas. Tinha uma brincadeira que eu não sei o nome, que a gente escrevia numa folha assim, nome de cidade, de pessoa, de não sei, como é que chama aquilo? A dedanha? A irmã conhece como a dedanha. Ô querida, a gente brincava daquilo, e cada acerto valia lá 5, 1 ou 10, não importa. E a gente treinava o nosso vocabulário e conhecimento geral. Hoje não se brinca disso. Hoje as brincadeiras não edificam. Elas dão habilidade para a pessoa, só aqui no celular, joguinho e tal, mas agora o cérebro da pessoa não tem aquele desenvolvimento geral, falta isso, né, na verdade. Então, queridos, essa mulher vai vir e ela vai trazer enigmas e vai perguntar para Salomão. Só que essa mulher ouviu dizer que Salomão era muito sábio, aquilo encantou essa rainha, ela foi com a comitiva grande até Salomão. Quando ela chega lá, ela declara que foi verdade tudo que ela ouviu a respeito da terra de Israel e acerca da sabedoria de Salomão. Só que ela diz no versículo 7 que ela não acreditava naquelas palavras, que ele era tão sábio, até que ela foi, viu e ouviu as palavras dele, mas ela diz que na verdade ela ouviu pouco, ele era muito mais sábio do que ela ouviu dizer dele. Então era uma referência esse homem. Agora, quando vai dizer lá assim, quando a rainha de Sabá ouviu a respeito da fama de Salomão, eu quero mostrar para vocês quem é a rainha de Sabá, pelo menos no que diz respeito à Bíblia Sagrada. Ela era uma mulher, irmãos, que tinha a sua origem, vamos dizer assim, em Cão, ou Cã, como diz algumas traduções, que era filho mais novo de Noé, está registrado para nós em Gênesis 10,
versículo 1 e depois o versículo 7, ou em Abraão. A Bíblia não é clara dizer essa questão. O povo sabeu, que eram os sabeus, sabeu de Sabá, porque antigamente eles punham nome assim: quem nasce em Sabá é sabeu, quem nasce em Canaã é cananeu, quem nasce em Jebus é jebuseu. Então o povo sabeu tem a sua raiz nesse, a única possibilidade de ter raiz é diretamente do filho de Noé, ou então em Gênesis, da descendência de Abraão. Vamos lá ler o Gênesis 10 e depois o Gênesis 25, porque eu quero ler para você, porque é estudo, para a gente notar que essa rainha não surgiu do nada, assim, que é isso, que é Sabá, que é de onde essa mulher veio. Gênesis 10, então, você que gosta de ler a Bíblia e ama a Bíblia, né, vai dizer assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Aí se você pular para o versículo 7, vai dizer: os filhos de Cuxi, aliás, os 6 melhor, né? Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Já os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Rabá, Sabá. Tá vendo aí? Os filhos de Sabá e Dedã. Tem uma tradução que fala Sebá, mas é o Sabá, tá? Não se preocupa. Esse último aí, o primeiro é Sebá, o segundo é Sabá, é a palavra certa. Então aí você vê um indicativo de Sabá, rainha de Sabá. Porém, cá no capítulo 25, também de Gênesis, você vai encontrar, no versículo 3, ao falar da morte de Abraão, versículo 3 vai dizer, vamos ler o 1, 2 e 3, está pertinho. Tomou Abraão outra mulher, cujo nome era Quetura, ela lhe deu à luz Zinrá, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Aí fala o versículo 3, Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, e os Letussins e os Leumins. Então, ela tem um ponto, ela tem a Sabá, né, o local, vamos dizer assim, a cidade, vamos chamar assim de Sabá, tem uma raiz e ela tem uma localização. Só que essa localização não como é que eu digo? Perfeita? Não, ela não é... Clara, é clara, fugiu a palavra, mas clara está melhor. Não tem uma localização clara. No entanto, ela pode existir entre a região sul, daquela região de Israel, a região da Etiópia, mas nada muito claro. Mas eu estou trazendo para vocês o que a Bíblia diz, que importa, tá? A Bíblia diz assim. Isso é para provar para vocês, irmão, que esse local... por exemplo, Jerusalém, ninguém questiona quando fala que alguém é de Jerusalém. Jerusalém está ali, vai lá, né, compra uma passagem. O ano passado, aliás, 2019, uma passagem para Israel era R$8.000. Estava querendo com a minha esposa. Falei, nossa Deus, 16 mil só de passagem. Agora, por causa do Covid, está 2 mil e pouco, caiu muito. Então, se você resolver lá, mas lá está ruim, não vai lá não, porque o Covid está bravo lá. Portugal acabou de fechar as portas para ninguém ir. Mas aí você pega um avião, quer dizer, junta um dinheiro, pega um avião, você vai em Jerusalém, a Bíblia fala de Jerusalém, e você vai e visita lugares históricos. É um lugar tranquilo. Agora, Sabá já não é. Tem essa questão da localização, mas é para você entender que essa rainha de Sabá, ela não veio do nada, ela veio de um lugar. E o povo sabeu, a irmã localizou em Jó, o povo sabeu é originário de Sabá, assim como o cananeu é de Canaã. E, então você vai ver que essa mulher, ela veio, essa rainha, vamos corrigir, né? Porque mulher, mas uma mulher autoridade. Ela veio com comitiva, ela veio com tudo. E a importância se faz, irmãos, tão grande, que ela é mencionada por Jesus, por ela ter buscado a sabedoria que Salomão tinha. Então lá em Mateus, aí se você quiser, abre também Mateus, porque estudo bíblico, a coisa melhor no estudo bíblico, irmão, não é você ouvir, né, o que o professor lá está falando, mas é você acompanhar na Bíblia, e anotar e riscar. A minha Bíblia já está na hora de comprar outra, porque já está estourando de tanto que eu abro. Então, Mateus 12, versículo 42, Jesus vai falar do sinal, né, de Jonas, o sinal dos tempos, e ela fala o sinal da rainha, quando ela diz assim, verso 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão, rainha do sul. Por isso que eu disse que a localização de Sabá fica mais ao sul,
né, muito, muito claro para nós. Agora, o local exato, eles acreditam que fica pela região da Etiópia. E o que comprova para nós que é na região da Etiópia, agora não está na Bíblia, é fato histórico. Se você digitar no Google, Rainha de Sabá, se você digitar, você vai encontrar coisas verdadeiras, não é mentira, porque como eu disse para você, estou estudando com rabino. Então o rabino sabe a história que a Bíblia não escreveu. A história oral, de boca por boca, até que chegou a Bíblia escrita, que só está aqui o tanto que cabe no papel, e Deus chegou a dizer que estava ali porque aquilo era o bastante para a gente crer no Senhor. Então nós não estamos duvidando. Mas a história conta lá que Salomão não ficou só nesse encontro que a Bíblia registra da Rainha de Sabá. Tá? Não ficou só nesse encontro, ele acabou engravidando essa mulher, essa Rainha de Sabá, teve um filho com ela, e na Etiópia acaba acontecendo a primeira dinastia, ou seja, o primeiro rei dentro da Etiópia, foi exatamente um filho que Salomão teve com ela. Isso é história, é hoje, até hoje, se você fosse etíope e for estudar a história, assim como a gente estuda a história do Dom Pedro, descobridor e tal, aquela pessoal todo, lá é essa, não é além do que uma história real, para eles que a Bíblia não registra. Então existiu lá até olha para você ver até quando existiu a dinastia dele, você nem imagina, até 1975. Eu nasci antes do fim da dinastia salomônica, lá dentro da Etiópia. Tem, exatamente. Então, queridos, eu estou dizendo isso para você crer ainda mais na Bíblia. A Bíblia não é para duvidar. A história registra partes que confirmam a Bíblia. Então, isso é muito sério. E se você pesquisar um pouquinho a mais, quem gosta de internet, pesquisar um pouquinho a mais, vocês vão ver que existe até hoje, dentro da Etiópia, além da religião islâmica, existe o judaísmo forte e arraigado, sem interferência histórica para mudar, porque eles eram muito pobres e viviam isolados, gente que adora ao Deus Todo-Poderoso, igualzinho os judeus adoram dentro de sinagoga, igualzinho os judeus adoram, viviam lá presos porque não podiam sair por causa do regime, e em 75, depois na década de 90, aviões e navios trouxeram eles de volta para Israel. Isso aí você vai ver imagem de avião chegando normal, reportagem dos jornais do mundo mostrando ele, judeus etíopes voltando para Israel, chorando, agradecido. E o mais incrível é que os sacerdotes deles, que eram judeus, porém nasceram lá, isso nós estamos falando, irmão, é de 2000, errei, nós estamos falando de 3.000 anos, na época que combina com essa história de Salomão, 2.000 anos de Jesus até nós, e 1.200, 1.800 anos antes de Cristo, quando aconteceu esses fatos que conferem com a Bíblia. Então eles adoravam o Senhor lá na Etiópia, e conta alguns relatos reais que você vai ver na internet, nas reportagens, que em todos esses anos os sacerdotes e o povo judeu etíope faziam uma oração virado para Israel, dizendo que um dia eles iam acordar, amanhecer na terra deles, que era Israel. É complicado, querido, quando você vê um trem desse. É história confirmando a Bíblia. Então eu não estou dizendo esse paralelo, porque um dia de estudo é um dia de trazer conhecimento. Então, isso é muito importante para nós, porque a gente fica mais agarrado ainda na Bíblia. Quando eu vejo um fato histórico que não está registrado na Bíblia, mas que confirma a Bíblia, ou vem trazer para mim aquela firmeza, é real, irmãos, é muito bom a gente ver isso, e isso glorifica o nome do Senhor. Então ela se encantou, ela viu tudo isso, ao ponto de Jesus chegar lá na frente e dizer, e condenar o povo, dizendo para eles, olha, a rainha do sul saiu da extremidade da terra, lugar longe, para ver a sabedoria de Salomão. E ele falou, e aqui está alguém que é maior de Salomão. Na verdade, Jesus estava advertindo, por quê? Porque aquela mulher ouviu dizer que tinha um homem em Israel, chamado rei Salomão, que era muito sábio, ela montou uma comitiva, viajou longe para escutar este rei falar da sabedoria que Deus tinha dado. E Jesus estava repreendendo o povo, dizendo, aqui está alguém maior do que Salomão e vocês estão rejeitando. Ou seja, aí está dizendo, no dia do juízo, vocês vão estar complicados, porque aquela mulher andou longe para ouvir a sabedoria de Salomão, e eu sou muito maior do que Salomão, vocês estão me rejeitando. Então é uma mensagem para mim e para você hoje. Muitas vezes nós rejeitamos o bem que Deus coloca na nossa mão, ou melhor dizendo, para você entender melhor, muitas vezes a gente rejeita o pão, o feijão com arroz que Deus nos deu,
e fica desejando o banquete que o outro come lá longe, ao passo que essa mulher andou longe para receber a sabedoria que Deus havia dado a Salomão. Porque às vezes a gente olha para a nossa esposa, a esposa do outro é melhor do que a nossa. Às vezes você, esposa, olha para o seu marido e vê que o marido do outro é melhor do que o seu. Às vezes a gente olha para os filhos dos outros e acha eles melhores do que o nosso. E aí a gente entra naquela velha cilada do diabo de jogar fora aquilo que Deus colocou para nós. Às vezes o trabalho do outro é melhor do que o meu trabalho. Às vezes, o emprego do outro é melhor do que o meu. Tudo do outro é melhor. Ao passo que a gente deveria valorizar o que Deus colocou nas nossas mãos, colocou perto de nós, tá? O diabo faz isso, irmãos. O diabo faz isso na cabeça do homem, da mulher. Faz isso para que a pessoa jogue fora aquilo que Deus colocou na sua mão e arma uma tremenda cilada e derruba a pessoa. E é isso que Jesus, ao olhar para essa mulher, ele refere. E eu queria que os irmãos entendessem, essa mensagem que está aqui nesse capítulo 10, entre muitas outras, que o Senhor coloca para nós. Então ela era importante, muito importante, ao ponto do Senhor Jesus depois usar ela como referência. E aí ela some da história, Ela não aparece mais, mas quando a gente vai estudar a história local, a história contada da Etiópia, a gente vê que não parou ali não. Tem um outro contexto, irmãos, ainda, mais histórico ainda, mas que lança a luz sobre uma questão. Os irmãos vão ver, lendo comigo a Bíblia, quem vier na quinta-feira vai ver isso, porque nós estamos estudando capítulo por capítulo, vai ver que vai chegar num ponto que a Arca da Aliança, que está dentro do templo agora, vai sumir. E existe uma história contada dentro da Etiópia, isso é contado, eu aprendi isso em 1992, 93, quando eu estava estudando teologia, lá nos Estados Unidos, eu ouvi essa lição, que eles garantem, os etíopes garantem, olha bem, garantem que a Arca da Aliança, que não será mais vista dentro do templo em Israel, foi levada para lá, e lá ela é guardada, não sei se numa caverna, não me lembro bem exatamente, ela é guardada e vigiada por gerações de sacerdotes, da linhagem de Arão, que nasce, cresce e morre, guardando a entrada do local onde está a arca, e ninguém pode chegar perto. Isso não está na Bíblia, não está em lugar nenhum. Isso é guardado, eles garantem que... E aí, quem vai duvidar? Onde ela vai parar, para onde? Uma coisa eu sei, eu não sei se você lê a Bíblia como eu leio. Eu não me aventuro, o meu Deus, irmão, não é um Deus fantasia, meu Deus não é uma figura da minha cabeça, o Deus da Bíblia eu tenho certeza que ele existe, e tudo que está escrito é verdade. Então em algum lugar está a Arca da Aliança. Ela não foi levada para o céu porque a Bíblia não fala, ela está em algum lugar, aqui nessa terra. E por que então não lançar essa pergunta? Se eles garantem que está lá, e tem essa aliança, e vem um jornal e me mostra agora, 96, 75, avião trazendo judeu de lá. E aí, onde ela está? Vou lançar uma outra pergunta para você. E o Jardim do Éden, está onde? Quando Deus expulsou o homem de lá, o que ele pôs? Para guardar a árvore da vida, quem lembra? Mas fala que pegou o jardim e acabou com ele, queimou. Hein? É sério, querido. E eu não posso acreditar que sumiu, sei lá, eu não posso inventar. Eu não tenho direito de inventar. Então eu tenho direito de crer que é um lugar real, não é um lugar espiritual, não pode ser, porque o primeiro homem, a matriz, o primeiro homem está lá. E se você pagar um exame de DNA, quem tem aí R$800 para queimar? Agora tem promoção se você quiser. Quem tem R$800 para queimar, vai descobrir que a sua origem de DNA vai assim, ela vai dando, pode dar a volta, pode ir para a Europa, claro que ela vai passar pela Europa, porque lá o velho continente está lá. Se você for fazer uma linhagem sua atrás, quem nasceu em Ipatinga, vai de Ipatinga dando volta, Portugal, Espanha, África, todo mundo, todo o DNA, o primeiro da linha, é naquela região lá da África, da Etiópia, essa regiãozinha que nós estamos falando. Ninguém, ser humano nenhum, vai fazer um DNA, que ele vai morrer, por exemplo, vai parar ali nos Estados Unidos, vai parar na Europa, não vai. Então, querido, não tenha dúvida, o primeiro homem nessa terra, ele existiu num lugar, e fecha tudo para aquela regiãozinha. Isso quer dizer o que para nós, irmãos? Que cientificamente, nós, juntando a ciência com a Bíblia, temos que entender que o Jardim do Éden não foi um lugar espiritual,
Foi o lugar onde Deus forjou com a sua própria mão do pó da terra o homem. E quando você faz o exame de sangue, você vai encontrar no seu corpo exatamente os minerais que tem na terra. Você vai encontrar ferro, você vai encontrar zinco, você vai encontrar, enfim, tudo que tem na terra vai encontrar aqui, provando que você veio da terra mesmo. Então, a história, a ciência vai te jogar a ciência te joga dentro da Bíblia, ela nunca te afasta. Quando eu vejo esse povo, passa no vestibular, vai estudar e desvia, perdão da palavra, é um bando de bobo que nunca conheceu Deus, porque você vai estudando ciência, a ciência vai te jogando para dentro da Bíblia, ela vai te pegando assim, ela te forçando a crer. Então você faz o exame de sangue, todos os componentes da terra. Você faz um DNA, eu esqueci como é que chama, é o DNA, tem uma palavra lá, de ancestralidade, vai mostrar de onde veio a primeira pessoa do seu DNA, vai cair naquele lugar. Fecha na Bíblia. Bobo é quem fala que está estudando e desviou de Deus. A ciência vai te jogar para dentro da Bíblia. As ideologias te tiram. Vem confirmando para nós essa questão séria, e eu te trago essa questão lá da Etiópia para te acirrar a vontade de conhecer Deus e a Bíblia ainda mais. Esse registro, então, bíblico, mostra para nós lá a origem desta mulher que buscou saber, conhecer a sabedoria de Salomão. Tá? Mas faz essa pergunta, onde está a arca? Onde era o jardim do Éden? Onde ele está? Onde está a árvore da vida que o Senhor pôs o querubim para guardar? E como é que está esse negócio? Né? Se você espiritualizar, então como é que o primeiro Adão surgiu aqui na terra? Se o Éden é lá no céu espiritual, como é que ele veio parar aqui? Aí você vai ver como é que a coisa a Bíblia é boa para a gente, né, aprender cada dia mais. Seguindo, nós vamos ver o quê? Que com o movimento anual que tinha em Israel nos tempos de Salomão, de 660 talentos de ouro, irmãos, Salomão gastou grande parte da fortuna que ele tinha de maneira extravagante. Ele era muito extravagante, e o texto vai mostrar para nós no esplendor que ele tinha, né, o esplendor dele a partir do versículo 14, vai mostrar para nós que ele tinha tanta coisa em abundância, e construiu palácios, e construiu utensílios, instrumentos para o templo, o santuário, e construiu móveis tanto para o palácio como para o templo, de modo que ele era muito extravagante, e ele fez de fato a cidade ser uma cidade exuberante. Por que ele conseguiu tudo isso? Porque as nações, irmãos, que iam buscar o favor dele, ou favor quer dizer alguma aliança, algum pedido, alguma coisa, levavam presentes para eles. É o caso da rainha de Sabá, que foi simplesmente fazer uma visita e fazer algumas perguntas para Salomão. E, na verdade, enquanto ela fazia as perguntas para Salomão, a Bíblia registra que ela também deu para ele presente, deu muito presente. Diz o versículo 10 que deu 120 talentos de ouro, muitas especiarias, tantas especiarias que nunca mais se viram tantas especiarias em abundância no tempo do reino de Salomão. Então eles iam buscar o favor e davam alguma coisa de presente para Salomão, e ele ia acumulando. E além disso, irmãos, ele construiu também uma força de cavalo, um exército, vamos dizer assim, de cavalo muito grande, cavalo e carruagens. E acabou tornando Israel, na verdade, um modelo, um lugar, né, um país estratégico que se tornou intermediário em comércio internacional. Acabou virando uma rota de comércio, e a cidade de Israel, nesse tempo, Jerusalém, vamos dizer assim, Jerusalém vai deixar de ser uma cidade agrícola, uma cidade de pastoril, que mexia com criações de ovelhas, vai passar disso para ser uma cidade comercial, vai virar uma rota comercial por onde as pessoas vão passar para negociar. Diz o versículo 22, por exemplo, que o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com naus de Irão, e de 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis trazendo ouro, prata e marfim. A Bíblia diz que na época de Salomão, irmãos, perdeu todo o valor a prata, sendo que era algo de muito valor, ficou como pedra, de tão rico que é. Perdeu o valor a prata porque era ouro é muita abundância. Então assim, irmãos, Salomão constrói o seu império e torna a cidade torna Jerusalém uma cidade puramente comercial. Diz o versículo 28 e 29, se você puder acompanhar, aliás, 27, 28 e 29, diz assim: fez o rei em Jerusalém, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras,
e cedro em abundância como figueira brava que nasce na planície. Ou seja, tanto o ouro que a prata perdeu o valor. E o 28 vai dizer que os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito. Presta atenção no versículo 28. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito, de Cui. Os comerciantes do rei os compravam em Cui e importavam um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Também os exportavam todos os reis dos heteus e os reis da Síria. O que esse texto está dizendo? Salomão mandava buscar cavalos e carros no Egito e depois ele exportava para os outros reinos. Isso quer dizer o quê? Que ele deixou, Jerusalém deixou de ser uma cidade agrícola de subsistência, que plantava e que colhia para a sua subsistência, e passou no tempo de Salomão ser um comércio, uma rede de comércio internacional. Comprava, é como se fosse hoje, a gente compra da China e vende para quem quiser comprar um produto valorizado, super valorizado, talvez, né? Por que eu vou dizer isso? Porque lá na frente nós vamos ver que os profetas, Isaías, Amós, Oséias, Miqueias, eles vão condenar a corrupção do comércio de Israel, tá? Então isso é claro, isso aqui que nós estamos vendo no tempo de Salomão, esse comércio todo, essa coisa toda, vai fugir bem dos princípios de Deus. E aqui nós já estamos vendo então Israel entrando numa queda, tá? Salomão vai logo em seguida pecar e cai, é destruído espiritualmente, e aí nós vamos ver os reis de Israel que vão entrar no lugar dele, conduzindo o povo cada vez mais para o precipício, e é esse Israel que nós vamos ver no tempo que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar? Não, deixa eu corrigir. No tempo que Jesus virá, né? Que naquela época ele vai vir. E o mais incrível, irmãos, quando Jesus vier, nós vamos ver logo depois aqui que Israel vai ser escravo da Babilônia, depois volta, depois constrói muro e destrói muro, e nós vamos pegar porque nós vamos dar sequência no estudo, é claro, outra vez, né, nós vamos estudar o novo, aí nós vamos ver que o Israel do tempo de Jesus, por exemplo, não vai estar escravo da Babilônia, mas vai estar escravo de alguém, de quem? De Roma. Então se você acompanhar, você vai ver, agora é só queda. Vai caindo, 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 esse momento de glória vai caindo, caindo, vai escravo. Nós vimos que foi escravo do Egito, agora nós vamos ver que vai escravo da Babilônia, as nações vão humilhar Israel, envergonhar, a arca vai sumir, o templo vai acabar, e nós vamos encontrar os profetas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, condenando esse comércio. Até agora você nunca viu comércio em Israel. Israel não comprava, não vendia, Israel produzia para viver. Agora Salomão vai criar um comércio internacional e aí vai ser condenado. O Israel vai ser, os profetas vão começar a condenar a corrupção de Israel. Aí você tinha que perguntar, mas onde é que o povo corrompeu? A gente vai ver agora, depois desse tempo de glória, o último rei em Israel, que de fato teve aquele impacto, deu aquele impacto em Israel, foi o Davi. A gente só foca no pecado de Davi, que ele era um mau pai, que ele era isso, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus amava ele tanto. Vai ser o último rei. Da descendência dele vem Salomão com muita sabedoria, fez um império, uma coisa monstruosa, mas você vai ver que ele vai agora pecar com as mulheres que ele tem, e aí vai entrar um tempo em Israel desesperador, irmãos, vai entrar um tempo desesperador. E aí, o que é que nós vamos... Esse é o plano de fundo para o tempo que Jesus vai voltar lá na frente, né? Nós vamos ver a advertência dos profetas, e vai ser quando nós vamos chegar e vamos ver lá Jesus nascendo numa nação que já foi gloriosa, porém ela era agora escravizada, dominada por Roma. Aí eu pego a história e vou ler, a história me confirma isso tudo. E como é, gente, que eu não vou crer na Bíblia? Como é que você não vai crer na Bíblia? É só você pegar a história e ler, vai estudar a história de Roma, você vai ver, fecha tudo dentro do contexto bíblico, é a história confirmando a Bíblia. Então, para encerrar, nós podemos concluir o quê? Salomão agora era notório por sua sabedoria, mas a fama não lhe cai bem, pois Salomão insiste em pecar discretamente. Pecar o quê? Assim, de maneira bem sutil, contra os mandamentos de Deus, e nesse caso, juntando para si cavalos, o que Deus havia proibido aos reis de Israel. Abra a Bíblia lá comigo, em Deuteronômio, você vai ver isso. Então, por que eu coloquei que ele continua pecando, ele insiste em pecar discretamente? Porque Salomão, irmãos, ele não está cometendo ali pecado do tipo matar alguém, do tipo, enfim, adulterar, igual o pai dele fez, né, daquela maneira clara, né, visível, mas ele vai, irmãos, agindo lentamente, escravizando o povo, sendo desonesto, né, com o rei Irão,
como os irmãos viram, ele deu 20 cidades para Irão em troca do cedro e do ouro, e a cidade não valia nada, ao ponto de Irão ficar bravo com ele. Então Deuteronômio 17, se você tiver achado a gente vai ler, o 15 e o 16, vai dizer assim: estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor, o teu Deus, escolher entre os teus irmãos. Não poderá estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Então Israel deu direitinho, escolheu Salomão, que era irmão. Agora o versículo 16. Ele, porém, ou seja, o rei, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito. Olha bem, não adquirirá grande número de cavalos. E aqui já viu o tanto de cavalo que ele tem. Na verdade, ele vai errar nisso e vai errar nas mulheres também, porque na frente vai dizer que o rei não devia ter muitas mulheres. Continuando a leitura, nunca mais fareis o povo voltar por este caminho. 17. Tampouco adquirirá o rei para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie, e não acumular para si grande quantidade de ouro e de prata. Ele fez tudo isso, irmãos. Ele acumulou muito cavalo, acumulou muita quantidade de ouro e prata, e acumulou muita mulher, que ele teve 300 esposas e 700 concubinas, 1000 mulheres ele teve. Então, quer dizer, por isso que quando eu quero dizer para você que Salomão não estava cumprindo o decreto de Deus na sua vida, e alguém pode remexer na cadeira e ficar bravo com o amigo, porque a gente prefere ser enganado do que conhecer a verdade. Enganado o quê? Salomão era o rei mais sábio, era o escritor dos provérbios. A gente gosta desse, a gente não quer ver a verdade. Que o camarada, além de ser isso, ele fez coisas que não agradavam ao Senhor. As mulheres dele vão derrubar ele, porque a Bíblia vai dizer que a queda de Salomão foi ele ter tantas mulheres, e ele construiu altares para que cada uma pudesse adorar o Senhor, e ele acabou adorando também. Então, não seja enganado, querido, não seja infantil na hora de ler a Bíblia. Leia a Bíblia, mas com a mente aberta para receber o contexto todo. É igual Davi. Dizer que Davi era só um tipo de pessoa é enganoso. Davi não foi um bom pai. Você viu que Absalão fez besteira, os filhos dele faziam besteira, ele ficava quietinho, não fazia nada. Então, a gente precisa ter maturidade para isso. Eu sei que às vezes é pesado, mas então veja bem, ele fez todas as coisas que Deus disse em Deuteronômio que o rei não deveria. Acumulou cavalos, muito cavalo, acumulou muito ouro, muita prata, e teve muitas mulheres. E assim, então, está escrito, fica claro o que aconteceu com Salomão para que ele terminasse como terminou. Salomão, irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, elevará Israel de cidade agrícola a uma cidade comercial. O que vai levar os profetas Isaías, Oséias, Amós e Miqueias, e talvez mais alguns, né, que os irmãos lembrarem lendo, vai levar esses profetas a condenarem a corrupção em Israel por causa da multidão do seu comércio. Vai fazer tanto comércio, irmãos, mas tanto comércio, e vai entrar desonestidade dentro do comércio. Porque não existe comerciante nenhum que venda um produto pelo preço que ele comprou, ou pelo preço que ele produziu. É regra do jogo, é regra do comércio, não é? Se você vende um hambúrguer por 15, é porque esse hambúrguer custou menos de 15 para você. Você tem que ter uma margem de lucro. Existe a margem honesta e a margem que extrapola a honestidade. A gente tem que pôr um lucro sobre as coisas. Eu não sou comerciante, mas sei lá de quanto, um lucro lógico. Quando você vê um produto, irmão, numa loja de um preço e na outra ele é um preço extremamente grande, você tem que descobrir o que está acontecendo, que essa margem de preço está muito grande. Uma das maneiras justas de ter uma margem de lucro grande, por exemplo, eu te explico qual que é. Você não pode julgar o comércio só porque está vendendo um produto muito caro, né? Vamos lá, o Dudu tem o radiador dele lá, né? A empresa de radiador. Se o Dudu conseguir comprar um caminhão de radiador, vai ser muito mais barato que comprar 2, 3, não é, Dudu? Então, ele pode ter uma margem grande no produto, ele tem dinheiro, capital de giro, ele compra um caminhão de peça, vai ficar um pouquinho baixo o preço, mas se ele ir lá e comprar, manda para mim 10, vai ser bem mais alto. Então, uma rede de supermercados, ela consegue ter uma margem de lucro muito grande no mesmo produto. Então, é muito mais comum você achar numa grande rede um produto mais barato do que num lugar pequeno, porque ele tem esse meio de funcionar. Só para os irmãos entenderem. Só que nisso existe agora, Deus vai condenar, esse comércio de Israel vai entrar por uma área que não vai glorificar o nome do Senhor. Os profetas vão começar a condenar e vão debater sobre a corrupção e outras coisas que vai entrar. Amém, queridos? Então aqui nós vimos um marco, né, neste texto, um marco de uma mudança
naquele Israel que saiu do Egito, estava estabelecido, teve agora seu rei, glorioso, esplendoroso, e que vai agora mudar, vai ser uma cidade comercial, uma cidade conhecida naquela região, e nós vamos então caminhando dentro da palavra de Deus e vendo o que nos reserva a palavra para o nosso coração. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, como o Senhor nos ensinou a orar. Livra-nos do mal, livra-nos de pecar contra Ti, Senhor. Ó Senhor, podemos ver Israel num tempo de glória, mas essa glória vai durar pouco. Pedimos ao Senhor que não nos deixe, Senhor, crescer, ter fama, que nos leve a desviar dos Teus caminhos, mas nos ajuda, meu Deus, a ser humildes na Tua presença a cada instante, e que a Tua palavra sempre seja cumprida por nós, com a graça do Senhor, com a ajuda do Senhor, com o sustento do Senhor para nossas mãos. Obrigado, peço que o Senhor leve a Tua igreja em paz, guardada pela Tua mão poderosa. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe, querido, sua vida, em nome de Jesus. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser.